Oi, meus amores, boa noite, bem-vindos. Hoje é um dia diferente, né, para a gente que está acostumado a fazer a live e essas aulas no Instagram. Hoje a gente vai fazer essa aula aqui. Eu anunciei essa aula como sendo uma aula para profissionais da saúde. Minha intenção mesmo é que a gente fale a respeito disso para profissionais de saúde, porque eu vou falar alguns termos técnicos, então se vocês se sentirem desconfortáveis ou vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai tentar conversar o máximo que pode, mas o nosso objetivo principal hoje era uma conscientização e lançamento de informações e passar essas informações do que eu tenho feito no meu consultório para todo mundo que me acompanha e os profissionais que me acompanham e que têm pedido muito para eu falar sobre isso. Estou vendo o pessoal entrando, vou esperar mais um pouquinho, são 20h32. Eu queria começar com vocês contando a minha história, eu queria esperar um pouquinho para vocês participarem o máximo possível e por que a gente vai falar sobre pré-eclâmpsia hoje e por que eu vou englobar tantas outras coisas nessa nossa conversa e nessa nossa aula hoje. Esperar mais um pouquinho? 2 minutinhos? Me contem, tá tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Vocês estão na expectativa? Eu tô louca para falar. Eu preparei a aula mesmo, tá? Eu tenho um PowerPoint que vai aparecer para vocês bem daqui a pouquinho. E eu vou falar a respeito de pré-eclâmpsia para vocês e a minha abordagem de pré-eclâmpsia. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Flávia. Eu estou tentando conectar, eu tenho o telefone ligado, o meu cérebro tem que estar muito ativo hoje, viu? Porque eu estou com o telefone ligado, olhando para a tela. Eu tenho um PowerPoint atrás de mim que daqui a pouco vai aparecer para vocês. O negócio não está fácil hoje, vou ter que ter uma boa coordenação aqui nessa aula. Ai, Pri, um beijo para você, meu amor. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Que bom que você chegou. Meus amores, eu queria começar falando para vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho de como essas coisas aconteceram. Eu costumo dizer que dentro da medicina a gente não procura outras informações do que nós aprendemos se de fato nós não tivéssemos a necessidade de procurar essa informação. E eu queria passar um pouquinho para vocês da minha história, eu queria contextualizar o motivo pelo qual todo mundo me pergunta, mas doutora Bruna, onde você estuda? O que você estuda? Que curso você fez? Na verdade, eu não fiz nada disso, eu vou contextualizar para vocês. Isso é uma informação, eu não fiz nada disso, é ótimo, né? Parece que eu tô falando coisa de gente maluca, mas eu não fiz nada disso. O que eu fiz foi estudar muito e talvez não da forma que vocês estejam acostumados, que os médicos estejam acostumados, talvez não na forma tradicional que a gente esteja acostumado, que é aquela coisa de pegar um livro, o tratado de ginecologia, o tratado de obstetrícia e ler a respeito dele. O que eu queria conversar com vocês hoje é um pouquinho da minha história e mostrar para vocês da onde surgiu a necessidade de entender e compreender os mecanismos da gestação e por que eu quero passar isso para vocês. Para quem já me conhece, já sabe, eu fiz o UNB, eu fiz a Universidade de Brasília. E aqui na Universidade de Brasília, enfim, eu fui uma excelente residente, sem humildade nenhuma, a gente pode falar sobre isso. Eu fui residente, eu fui chefe dos residentes, enfim, era SS no meu boletim, e eu me orgulhava muito, mas muito mesmo. Eu era uma residente exemplar. E eu aprendi obstetrícia de maneira exemplar, do jeito que ela foi ensinada para mim, numa excelente universidade também. Em 2003, eu me formei. Em 2008, dezembro de 2008, eu engravidei do meu primeiro filho. Algumas pessoas já conhecem essa história, né? E quando eu engravidei, eu usava anticoncepcional oral, o que é uma coisa que eu não faço mais hoje de jeito nenhum, nem prescrevo mais isso. E eu usei anticoncepcional oral, acho que durante muito tempo, e eu trocava, porque ainda por cima na faculdade, eu tenho uma caixa dessa, eu tenho uma caixa daquela. E eu parei de tomar meu anticoncepcional em dezembro, eu não menstruei, e eu já engravidei no ciclo seguinte. No mesmo ciclo que eu parei, né, no caso. E eu fazia minha vida normalmente, eu tocava minha vida normalmente, eu tinha tudo como eu fazia. Eu tinha 31 anos,
recém-formada, trabalhava pra caramba, dava plantão noturno, tinha 5 empregos na época, eu dava plantão noturno, como eu disse, e acordava 3 horas da manhã, se fosse necessário, empurraria uma maca de um paciente, por exemplo, para isso, operaria eclâmpsias e pré-eclâmpsias graves de madrugada, se houvesse a necessidade. E o que aconteceu foi uma coisa muito diferente do que eu estava esperando, porque em setembro de 2009, o meu filho nasceu de descolamento prematuro de placenta, adraminia, líquido meconial em sofrimento, com 39 semanas e 1 dia, restrição de crescimento, eu falei que ele nasceu com 2,510 e foi reanimado, a gente fez uma cesárea de emergência, e eu fiz tudo exatamente do jeito que eu tinha aprendido, tudo, exatamente da forma com que eu tinha aprendido. E o que aconteceu foi que eu parei com aquela criança, eu olhava para o meu filho e falava, isso não está certo. Eu fiz exatamente o que eu tinha aprendido a fazer. Eu tenho todas essas informações do Robbins, eu tenho informações do Williams, eu tenho tudo aqui. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Nessa fase, eu olhei para fora do país e comecei a namorar o Instituto de Medicina Funcional, que a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. E nessa jogada toda, eu aprendi algumas coisas diferentes. Eu aprendi sobre metabolismo, aprendi sobre dieta, sobre atividade física, a importância do sono. E vou dizer para vocês, não é um milésimo do que eu sei hoje, tá? E eu engravidei novamente em maio de 2011. Eu tenho uma segunda filha, que tem 7 anos e meio, a Júlia. E tudo que eu aprendi entre o Pedro, na verdade, e a Júlia, durante esse processo que eu tive de aprendizado, eu apliquei no pré-natal da Júlia. E mesmo sendo um milésimo do que eu tinha, eu tive as perspectivas completamente diferentes. Minha filha nasceu com 3,420, linda, maravilhosa, tudo perfeito, incrível e maravilhoso. E líquido lindo, né? Claro, enfim. Eu tive 2 gestações opostas, eu digo que é um estudo N2, mas é o meu estudo N2 que me despertou para o que eu vou falar para vocês hoje. Na minha primeira gestação, eu tinha 13/9 de PA, 13/8, e estava normal, porque eu estava super estressada, né? E na segunda gestação, eu já tive um controle pressórico infinitamente melhor, e com isso, eu tive, obviamente, uma condição melhor, eu fiquei menos inchada, eu estava muito mais disposta. E aí, quando a Júlia nasceu, eu falei, cara, deu certo, isso aqui deu certo. E aí eu comecei a procurar essas informações, mas eu não estava procurando mais em livro. Quando eu comecei a procurar essas informações, eu procurava artigos científicos e eu comecei a procurar e ler loucamente. Eu li o Williams de novo, que é o livro de fisiologia, não o livro de obstetrícia. Eu fui procurar informações a respeito de fisiologia, funcionamento ovariano, o que nutria o ovário, como funcionava, a importância dos hormônios ovarianos. Eu fui estudar esteroidogênese, que eu não tinha a menor ideia de esteroidogênese na faculdade, a gente não aprende sobre isso na faculdade de obstetrícia, na residência. E dentro dessa pesquisa toda, eu vou dizer para vocês que é exatamente o que eu vou mostrar para vocês hoje. Para muitos de vocês que estão aí comigo, vocês vão falar assim, a pré-eclâmpsia é comum. Eu concordo com vocês, mas ela não é normal. E é isso que a gente vai ter que sair dessa aula hoje sabendo. A pré-eclâmpsia é comum porque a gente está errando na forma com que nós conduzimos o pré-natal. É pesado falar errando, hein? É tenso. Mas eu quero que vocês saiam com essa consciência, porque eu quero que vocês escutem o que eu tenho para falar para vocês de coração aberto e que vocês me perguntem, que vocês questionem, mexe nesse chat aqui o máximo que vocês puderem. Não vou ver ele ainda, porque eu estou muito emotiva, estou muito envolvida com vocês. E quando isso aconteceu e eu comecei a mudar, eu falei, cara, mudou. Meu estudo é N2, peraí, deu certo. Então, deixa eu aumentar meu estudo, deixa eu tirar um pouquinho desse N2 e deixa eu aumentar o meu N. E quando eu comecei a praticar no meu consultório, para quem está em Brasília sabe, eu mudei minha vida completamente. Isso foi em 2012, nós estamos em 2019. E eu não tenho, e afirmo para vocês, nenhum caso de pré-eclâmpsia no meu pré-natal. E isso é uma coisa que eu queria que vocês entendessem. Porque quando a gente trabalha com a pessoa por completo, com mecanismos, a gente consegue, de fato, prevenir os passos que levam à pré-eclâmpsia. E quando a gente faz isso, e quando eu faço isso no consultório, eu não vou prevenir só a pré-eclâmpsia.
eu vou prevenir pré-eclâmpsia, restrição de crescimento, líquido amniótico reduzido. E se eu consigo fazer isso antes do pré-natal, é ainda melhor. Se a gente conseguir atingir isso da pré-concepção para cá. Então, o que a gente tem hoje, o que eu tenho hoje no consultório, qual é a minha experiência no consultório, é que quando a gente aplica os conceitos que eu vou passar para vocês, a experiência que eu tenho é que nós não vamos ter essa doença. Porque se você for contar com o tratamento ele adia o aparecimento, e vou mostrar isso para vocês também. Ele não impede o aparecimento. A pré-eclâmpsia é uma doença complexa. E eu não sei se vocês sabem, só os humanos têm pré-eclâmpsia. O dos mamíferos, cachorro não tem, vaca não tem, gato não tem, rato não tem pré-eclâmpsia. Então, a gente, inclusive, encontra dificuldades em modelos de estudos, algumas vezes, porque eu não consigo transcender essas informações, às vezes, para modelos animais. Porque o único animal que tem pré-eclâmpsia é o ser humano. Pré-eclâmpsia foi descrita há muito tempo atrás, há mais de 2.500 anos, era uma doença raríssima. A gente, assim, era como um infarto para o cardiologista. Vocês já escutaram essa história? Que a gente não tinha infarto antes, que a gente só tem infarto agora. Os infartos começaram a subir de 50 anos para cá. Tem várias coisas relacionadas também. Percebe que existe uma condição metabólica muito semelhante? Eu não tinha infarto antes, agora nós temos mais. Eu não tinha tanta pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia era um evento, gente, raríssimo, mas assim, raríssimo. Se você colocar no PubMed hoje, pré-eclâmpsia, e fizer uma pesquisa, nós temos que um terço dos trabalhos que foram feitos com pré-eclâmpsia foram feitos praticamente nos últimos 30 anos. Então, é uma descoberta e um estudo que não é só por causa de tecnologia. Existe uma demanda social para que a gente entenda o resultado e o que está acontecendo com a sociedade, que a gente está tendo uma pré-eclâmpsia como se fosse comum, mas ela não é comum. Ela não é normal, ela é comum. E é isso que eu quero que vocês entendam. A partir de hoje, nós não vamos mais ver uma doença como a pré-eclâmpsia como sendo normal. Ela é comum, mas ela, a partir de hoje, ela não é mais normal, tá certo? E eu queria passar isso para vocês, porque quando o meu médico, quando eu fui fazer a minha ecografia, eu me lembro até hoje, quando o doutor Evaldo é um médico aqui de Brasília, e ele fez as ecografias das minhas 2 gestações, ele inclusive foi meu professor na universidade, e eu lembro que Pedro nasceu no dia 16 de setembro, e no dia 15 de setembro ele tinha diminuído os movimentos dele, e eu estava com a minha sócia do consultório, inclusive, à tarde, lanchando, e eu falei para ela, nossa, que estranho, o Pedro não mexeu, ele adora mexer, enfim, quando eu como ele mexe naturalmente. E isso me chamou a atenção, eu não dormi nem um pouco bem, e eu liguei para o doutor Evaldo muito cedo, às 8 horas da manhã, no dia 16, e falei para ele, eu falei, doutor Evaldo, eu estou sentindo o Pedro não está mexendo. Ele falou, venha para cá, agora a gente vai fazer uma ecografia. Eu fiz ecografia meio-dia, e quando ele passou o transdutor do ecógrafo, eu já falei, cara, tem alguma coisa muito errada aqui, porque não tinha líquido mais, já estava sem líquido nenhum. E ele olhou para minha cara e falou para mim, Bruna, acabou. Chega, você não espera mais. Você vai sair daqui e vai entrar no Santa Lúcia. Para quem sabe, o Santa Lúcia, a gente sai da clínica do Dr. Evaldo, atravessa uma rua e entra no hospital. E eu entrei no hospital, liguei para o meu médico e falei, doutor Laerte, eu tô, enfim, o Pedro diminuiu os movimentos. Ele falou, estou chegando. Eu falei, eu estou já deitada na maca do centro cirúrgico. E ver o Pedro sendo enfim, ele não chorou, foi reanimado. É uma situação caótica. E essa é a situação das nossas pacientes e que a gente vive. A gente não precisa viver isso nem como paciente, você não precisa viver isso como profissional. Tirar um neném com pré-eclâmpsia e uma restrição de crescimento é uma coisa extremamente intensa, é uma coisa... Dizer para uma família que um neném vai ficar na UTI ou que você não vai entregar aquela criança para aquela mãe naquele momento é sempre um momento muito difícil, né? E o que eu quero hoje é passar para vocês essas informações para que a gente não tenha mais isso e que a gente possa oferecer a melhor obstetrícia possível hoje, dentro do que a gente sabe e o que é mais novo e o que é mais atual, tá? Eu vou começar mostrando para vocês, então, o que a gente vai falar e eu vou começar abordando a pré-eclâmpsia com vocês do ponto de vista funcional. Deixa eu abrir para vocês verem aqui comigo. Pronto, vai aparecer para vocês. Como prevenir a pré-eclâmpsia, então,
da abordagem funcional. Porque se nós fizermos a abordagem tradicional, a gente não vai conseguir prevenir a pré-eclâmpsia. A gente vai conseguir retardar o aparecimento, mas a gente não vai conseguir prevenir a pré-eclâmpsia. E é isso que eu quero que vocês saiam dessa aula entendendo. Não existe outra forma da gente combater a pré-eclâmpsia hoje que não seja através de uma abordagem funcional. Se nós não começarmos a estudar novamente, resgatarmos fisiologia e bioquímica, a gente não vai ter os bons resultados. E eu quero que vocês entendam bioquímica comigo hoje, tá? Então, a gente vai entender como vai prevenir a pré-eclâmpsia com uma abordagem funcional. É uma introdução, porque eu queria que vocês soubessem, da mesma forma que eu tinha falado antes, o que é que eu faço, de onde é que eu estudei, qual foi o livro que eu li. Doutora, me perguntou direto, doutora Bruna, qual é o livro que você leu? Na verdade, eu não li livro nenhum específico a respeito disso. Eu leio uma média de 3 a 4 artigos hoje por dia, tem dias que eu leio 5 artigos. Eu tenho uma forma de ler no meu celular, eu tenho uma forma de ler no meu telefone, eu tenho um Kindle que fica comigo, e eu vou lendo o que eu posso, da forma com que eu posso, tá? E aí, essa informação toda vai ser compilada, e eu vou tentar botar isso para vocês agora nessa abordagem. E eu queria botar 2 coisas aqui, eu queria botar 3 coisas, na verdade, que são importantes nessa história. Apesar de eu falar do Instituto de Medicina, apesar de eu falar da pós-graduação em nutrologia, a Abram, ela foi uma maravilhosa casa para mim aqui no Brasil. Eu tenho muito respeito pelas aulas que eu tive na Abram, mas não foi lá que eu aprendi o que a gente vai falar. Eu aprendi muita coisa na Abram, mas não existe um módulo de gestação. E eu lembro que na época eu falava sobre isso. Se já existe esse módulo, me avisem, porque eu estou desatualizada então, porque até ano passado não existia. Mas eu quero falar sobre 3 lugares aqui para vocês. Eu quero falar sobre o Instituto de Medicina Funcional, que fica na Cleveland Clinic. E lá a gente vai aprender, e foi para onde eu fui em 2014 até 2016, eu passei 2 anos fazendo uma especialização, entendendo esses mecanismos, como o corpo funciona, como nós estamos ligados. O conceito DOHED, que se chama Developmental Origins of Health and Disease, as origens desenvolvimentistas da doença, da saúde da doença. E tem um pé na Inglaterra gigante com um grande médico e um epidemiologista chamado David Barker, que a gente vai falar dele também. E quero falar sobre nutrigenômica com vocês, porque vai ser impossível nós trabalharmos hoje com medicina de precisão, com esse tipo de conceito e com essa abordagem que eu vou mostrar para vocês hoje, se nós de fato não entendermos sobre genética, sobre variantes genéticas, tá? Mas vamos começar falando um pouquinho o que é a pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia é um desequilíbrio metabólico. Não é uma alteração vascular, não é só uma alteração placentária. Tudo isso é consequência de um desequilíbrio metabólico. Imagina essa pedrinha branca que está em cima. Agora, imagina se eu pego essa pedrinha branca e tiro ela daí. O que vai acontecer para baixo? As coisas saem do lugar. É exatamente isso que acontece com a pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é a consequência de um desequilíbrio que aconteceu muito tempo atrás. E se a gente não olhar para trás, a gente não vai conseguir prevenir a pré-eclâmpsia. Então, a gente vai, a partir desse momento, entender um outro conceito, porque é um conceito fundamental. A pré-eclâmpsia, ela não é uma doença de uma causa. Ela é um conjunto de eventos que culminam com a manifestação clínica que nós conhecemos como pré-eclâmpsia. Mas isso aconteceu há muito tempo atrás e é um conjunto de eventos que levou à pré-eclâmpsia. Com isso, eu quero que vocês entendam o tamanho da complexidade do que nós temos hoje. A pré-eclâmpsia afeta de 2 a 8% das gestações no mundo. E eu já quero dizer para vocês uma outra coisa. Esse número está errado. Por quê? Os conceitos de pré-eclâmpsia variam muito. Os dados variam muito. Depende do país, depende da forma com que você, que aquele universo, que aquela sociedade coleta os dados. E eu digo para vocês que no Brasil nós estamos subestimando, como a grande maioria dos nossos dados, os números de pré-eclâmpsia. Só na América Latina, 26% das mortes maternas são de responsabilidade da pré-eclâmpsia. 16% das mortes podem ser atribuídas às doenças hipertensivas. E nos Estados Unidos, pasmem, esse é um trabalho fantástico epidemiológico,
que mostra que só o fato da pessoa ter nascido em 2004 e ter gestado em 2004, ela já tinha 25% a mais de ter pré-eclâmpsia, de chance de ter pré-eclâmpsia, do que uma mulher que gestou em 1987. Olha o impacto da informação que eu estou passando para vocês. Uma mulher em 2004 tinha 25% mais chance de ter pré-eclâmpsia do que a mulher em 1987. Isso é uma informação que me diz o seguinte, o que a medicina evoluiu. A gente começou a introdução de alguns tratamentos profiláticos. Por que a gente não está mudando taxa? Se em 1987 eu tinha um número, por que em 2004 este número não diminuiu ou melhorou? Isso é o resultado da ineficiência da nossa abordagem à pré-eclâmpsia. E em comparação, a 1980, a mulher tinha 7 vezes mais chance de desenvolver pré-eclâmpsia do que em 2004. 24 anos depois, uma mulher tem 7 vezes mais chance de desenvolver uma doença. Isso é comum, mas isso não é normal. Vocês entenderam o que eu estou falando para vocês? Isso é comum, mas isso não é normal. Algo está acontecendo do ponto de vista metabólico para que essas taxas aumentem, apesar dos avanços tecnológicos em diagnóstico, critérios e tratamento. E o custo da pré-eclâmpsia? Vocês têm ideia? Esse é um dado americano do mesmo estudo que eu mostrei para vocês a respeito da porcentagem, comparando entre 1980 e 2004. Em um ano, a pré-eclâmpsia custa 6,4 bilhões de... Perdão, 2,18 bilhões de dólares. Ela custa 1/3. A pré-eclâmpsia é equivalente a 1/3 de todos os gastos obstétricos nos Estados Unidos. Vocês têm ideia do impacto econômico disso? 2,18 bilhões de dólares sendo gastos. E se a gente for separar, nesses 2,18 bilhões existe um custo materno, existe um custo fetal. O neném, o neonato, ele tem complicações como parto prematuro, que são inerentes à pré-eclâmpsia, que são muito graves e que têm um custo muito alto. E quando eles fazem essa avaliação, eles incluem esses custos. Então, nós estamos falando não é só de uma fase aguda, nós estamos falando de uma questão financeira e de uma questão econômica para uma sociedade. Olha a nossa responsabilidade. Eu quero chamar vocês, porque do jeito que a gente está fazendo não está dando certo, e a gente tem que ter responsabilidade no que a gente está fazendo dentro do consultório. A importância e o impacto que nós temos dentro da sociedade. Um pré-natal bem feito garante uma mulher saudável e um neném saudável. E é isso que a gente vai ter que olhar 99% das vezes. Porque tem coisas que são fatores que talvez não sejam incontroláveis ou que talvez no momento sejam desconhecidos. Mas a gente tem que olhar sempre o melhor pré-natal, o melhor resultado e a melhor condição para essa mãe e para esse neném. 2,18 bilhões de dólares é o custo da pré-eclâmpsia por ano nos Estados Unidos. 1/3 dos custos obstétricos. E não diferente, olha que coisa, entre 1993 e 2014, olha o gráfico de doenças hipertensivas na gestação e olha o gráfico de hipertensão crônica. Se a gente for olhar lá embaixo, 1993, a gente tinha um número muito menor, praticamente a metade do que nós temos em 2014, de doenças hipertensivas da gestação, que vão incluir algumas doenças. Eu vou falar um pouquinho sobre esse conceito mais para frente. A cada 10 mil partos, em 1993, 500 eram pela pré-eclâmpsia. Mais de 900, ou quase 900, são relacionados às doenças hipertensivas específicas em 2014. De novo, o que nós estamos fazendo não está resolvendo esse problema. Nós temos que mudar a forma com que a gente aborda o tema e aborda essa questão, porque a gente não está conseguindo mudar os resultados. E quais são os fatores de risco para a pré-eclâmpsia? Porque se está tudo isso acontecendo, está tudo aumentando, existe alguma coisa que está mudando. Nuliparidade, gestações múltiplas, pré-eclâmpsia em gestação anterior, hipertensão crônica, diabetes, trombofilias,
Lúpus, índice de massa corpórea acima de 30, síndrome de corpo fosfolípide, idade materna acima de 35 anos, doença renal, reprodução assistida e apneia do sono. Olha como está tudo interligado. Geralmente, uma mulher acima dos 35 anos, ela está estressada, ela está acima do peso, ela já tem algumas mulheres que já têm hipertensão crônica, e elas procuram uma reprodução assistida e tem gestações múltiplas depois da reprodução assistida. Vocês entendem a complexidade dos fatos? Então, eu não posso jamais querer simplificar uma doença metabolicamente, fisiologicamente, imunologicamente tão complexa como a pré-eclâmpsia, determinando um fator. Entendam que nós não chegamos, aquela mulher não chega ao consultório e vai trazer para você a história dela com 35, 36 anos, a gente vai querer simplificar para um fator. Ela é o conjunto de eventos que levaram ela até aquele momento para dentro da sua sala do consultório. E é por isso que a gente tem que mudar o nosso olhar para a pré-eclâmpsia. Porque desses fatores, alguns podem ser modificados. Ou, pelo menos, a gente tem que diminuir o impacto desses fatores dentro do metabolismo dessa mulher. E aí vira uma confusão, porque a gente vai falar de classificação. Se vocês já estudam pré-eclâmpsia, se vocês já estudam doenças hipertensivas da gestação, eu queria que vocês vissem uma questão importante. Não existe consenso. Se não existe consenso na classificação, como eu posso determinar o impacto dessa doença do ponto de vista 2%, 8%? Eu não consigo determinar. Mas eu consigo dizer depois que este custo, talvez de 2,18 bilhões, seja inclusive inferior ao que a gente está imaginando. Porque se eu mudo a incidência, muito provavelmente eu também aumente os custos dessas doenças. Esse é o trabalho que o Dr. Nicolaides, o Kypros Nicolaides, utiliza no Royal College, e é a pessoa que mais fala sobre rastreamento de pré-eclâmpsia, principalmente no primeiro trimestre, com os exames ecográficos. E esse é o trabalho que ele utiliza, inclusive está no site dele, se vocês a referência, se vocês tiverem interesse, para falar a respeito das definições que ele utiliza, os critérios que ele utiliza para os trabalhos de pré-eclâmpsia. Logo, se o Dr. Nicolaides é a pessoa que faz praticamente todos os trabalhos a respeito de rastreamento, não é é só de diagnóstico precoce, ele não faz nada relacionado à prevenção propriamente dita. Se ele faz esses trabalhos, então eu acredito que esse seja o que a gente deva utilizar como acompanhamento. E nesse trabalho, ele vai separar a gestação como a hipertensão gestacional, que eu falei para vocês, que são as doenças hipertensivas da gestação, em 5 grupos. A hipertensão arterial crônica, a hipertensão gestacional, a pré-eclâmpsia com ou sem hipertensão crônica sobreposta, a eclâmpsia e a síndrome HELP. E aqui eu acho que é uma questão só de manifestações clínicas diferentes, porque eu quero que vocês, de novo, entendam que a pré-eclâmpsia ou a eclâmpsia ou a síndrome HELP são manifestações clínicas de algo que aconteceu muito anteriormente. Mas a título de definição, a hipertensão gestacional é aquela que acontece, teoricamente, sem as alterações nos outros órgãos-alvo. A pré-eclâmpsia seria, então, aquela que acontece com alterações nos órgãos-alvo, principalmente a parte renal e a parte hepática. A eclâmpsia seria, por definição, eu vou falar muito por definição, que eu quero abordar uma coisa mais para frente. A eclâmpsia seria, por definição, então, aquela que culmina com hipertensão associada a uma crise convulsiva, ou seja, existe um envolvimento do sistema nervoso central, um comprometimento neurológico. E a síndrome HELP, que não tem necessariamente que ter a pressão alta. E aí que a hipertensão entra. Já existe um conceito em que a síndrome HELP, que é uma alteração metabólica específica, não necessariamente a gente tem que ter a questão hipertensiva. E eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça, porque eu vou voltar quando eu for falar de uma pesquisadora chamada Ashley Moffat, que também trabalha em Cambridge. Esse pessoal da Inglaterra só fala de medicina fetal, ela é demais, e eu já vou falar dela daqui a pouquinho. E a gente tem uma outra, uma definição secundária, que tem sido muito utilizada nos trabalhos hoje. Por quê? Cada vez mais nós estamos vendo, é comum, mas não é normal, pacientes com pré-eclâmpsia antes de 37 semanas e pacientes cada vez com pré-eclâmpsia mais precoce antes de 28 semanas. Então, os dados que se apresentam, principalmente os dados da última década, eles aumentam a gravidade, ou talvez eu dizer para vocês, a prematuridade. Porque se a gente começa a ter pré-eclâmpsia muito mais precocemente, o comprometimento metabólico fetal ele é muito mais precoce. E quando isso acontece,
a gente tem um impacto econômico, um impacto social, um impacto familiar. Uma mulher que fica internada na UTI, uma criança que fica internada na UTI, muito maior. Mas esse é um outro conceito que vem principalmente da Inglaterra, novamente, que é um conceito de pré-eclâmpsia pré-termo e um conceito de pré-eclâmpsia termo. Então, aquela paciente que vem com a pressão normal e ela se eleva já após 37 semanas e a gente começa a falar em pré-eclâmpsia pré-termo antes das 37 semanas. Esse é um outro conceito que se soma, porque eu acho que existe uma necessidade enorme da gente começar a definir o que não é definido, porque, de novo, é uma consequência. Então, por critérios, esse trabalho que eu mostrei para vocês, que é o trabalho do Dr. Nicolaides, por critérios, a hipertensão ela tem que ser obrigatória para nós falarmos de pré-eclâmpsia. Então, por definição, nós temos que ter uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Associado, porque se não tiver nenhum desses itens abaixo, ele seria apenas hipertensão gestacional, teoricamente, associado a um ou mais dos itens que vem abaixo. Proteinúria de 300 miligramas dia, ou quando a gente faz o EAS, 2 cruzes ou mais. Disfunção em outros órgãos, então alterações da função renal, quando a gente tem aumento da função da creatinina, alterações hepáticas, alterações neurológicas, a gente conhece como escotomas cintilantes, hiperreflexia, cefaleia intensa, e alterações hematológicas, principalmente trombocitopenia e as alterações relacionadas à hemólise com o aumento da desidrogenase lática. E uma outra questão que é mais atual, eles acrescentaram disfunção placentária. E esse, para mim, é um ponto-chave, porque a gente fala, eu falo eu, deve ser eu e a minha outra pessoa, né? Porque eu falo de placenta 24 horas por dia. Talvez seja a parte da gestação que seja menos estudada e talvez a mais importante, porque ela me dá uma série de informações. Mas a disfunção placentária com restrição de crescimento, hoje já é incluído nesses critérios, não era incluído anteriormente, já é uma coisa bem mais atual, porque existe uma questão importante, eu não falei para vocês que a pré-eclâmpsia é a consequência. A grande maioria das mulheres que desenvolve pré-eclâmpsia vai desenvolver restrição de crescimento uterino, porque isso é uma consequência da disfunção metabólica do conjunto da conversa entre o binômio mãe e o feto, que é o neném. E esse é o boletim do Colégio Americano, que é o último, foi feito foi de janeiro de 2019, enorme, maravilhoso, mas é um boletim técnico. E na parte de patofisiologia, ele tem um parágrafo, juro, desse tamanho. Então, o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia fez uma revisão e já publicou em janeiro de 2019 as novas informações, novas diretrizes, fala a respeito de tratamento, fala a respeito de AS, a utilização de sulfato de magnésio, mas a parte de patofisiologia, a parte de prevenção é muito pequena, porque ninguém está olhando, porque não é possível que o Colégio Americano defina condutas para milhares de mulheres, mas a gente pode definir condutas específicas dentro do consultório, quando a mulher que está na sua frente traz uma história clínica e você conhecer a história dela que está aqui. Então, como eu disse para vocês, esses aí são os mesmos critérios, mas dessa vez do Colégio Americano, e ele também vai falar a respeito das questões pressóricas, a respeito da proteinúria, e também fala das alterações de trombocitomia, insuficiência renal, alterações hepáticas, e pode falar que pode, e fala que pode estar associado, inclusive, o edema pulmonar. Para dizer que eu considero que o Colégio Americano e o Royal College, que utiliza as informações do artigo anterior, muito parecidas. Então, eu acho que a gente consegue determinar e utilizar as informações, porque a gente não pode ler um trabalho científico e estar utilizando um critério completamente diferente de diagnóstico. Então, eu considero que esses dois estão alinhados e que eles trazem as mesmas informações. Então, se você tem interesse nessa área, leia os dois, porque realmente são absolutamente fantásticos. E na própria partezinha, então, do boletim do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, ele põe assim, patofisiologia, isquemia placentária, má adaptação do sistema imunológico, imprinting genético, aumento da apoptose de trofoblastos, desequilíbrio dos fatores angiogênicos e resposta inflamatória materna inadequada aos trofoblastos, obviamente, fetais. Por que eu queria botar isso aqui? Isso aqui é prevenível. A patofisiologia da pré-eclâmpsia, ela é prevenível.
Se eu consigo resolver questões relacionadas ao sistema imunológico, à inflamação sistêmica que essa mulher está passando, à obesidade, ao tabagismo, às alterações do sono, ao estresse, eu consigo resolver boa parte do que tem aqui. Então, eu quero que vocês entendam que a pré-eclâmpsia, ela é uma doença prevenível. Se você souber os mecanismos e a fisiologia da implantação dos hormônios gestacionais e do que vai acontecer para frente. O que acontece hoje é que eu, na minha faculdade, não aprendi nada disso. Nada. O que eu estou falando para vocês hoje, eu não tive em nenhuma aula durante o meu período de residência em ginecologia e obstetrícia. E eu não tenho nenhuma informação de que nenhuma residência neste país passe sobre isso. Eu vou aos Estados Unidos pelo menos 2 vezes por ano para congresso, eu adoro. É o que eu gosto de fazer, eu gosto de me divertir. E mesmo conversando com os colegas ginecologistas nos Estados Unidos, não existe nenhum lugar em que exista a informação técnica a respeito de questões imunológicas, funcionamento do trofoblasto, para que serve a gonadotrofina coriônica. Tudo isso a gente vai aprender muito tempo depois. E a medicina evolui, e a gente tem que evoluir junto com ela. O que não pode a gente continuar abrindo Williams e achar que a gente está aprendendo a mesma coisa. Me desculpe o Williams, mas ele está completamente defasado. E a gente hoje está num sistema tão grande de produção de artigos, produção de informação científica, que se o médico hoje não estiver atualizado, você pode prejudicar o seu paciente dentro do consultório, tá? Então, eu quero que, a partir deste momento, não é livro, é artigo científico. O livro serve para criar uma base, serve para criar uma informação, mas a produção científica ela tem que ser alimentada todos os dias dentro de você, se você quiser fazer uma medicina diferente, se você quiser ter resultados diferentes do seu consultório. Esse, então, é o rastreamento clássico de pré-eclâmpsia. Todo mundo que trabalha com gestação conhece. The Fetal Medicine Foundation, isso acontece, é o Dr. Kyprios Nicolaides, ele é o pai dessa história toda, e entre 11 e 14 semanas de gestação, ele recomenda que seja feito um rastreamento, é a morfológica do primeiro trimestre, associado à Doppler velocimetria para a avaliação das artérias uterinas. Essa avaliação começou há muitos anos atrás, quando eu comecei a fazer esses exames. Ela era uma visão que se a gente tinha unilateral, se tinha bilateral. Hoje a gente sabe que nesse algoritmo dele, a gente tem que ter a média entre as duas. Então, não necessariamente a gente tem que ter só uma ou só a outra, ou tem que ter as duas associadas. Existem vários fatores, recomendo, é um site aberto, isso não é nenhuma dificuldade, isso é um site aberto, e vocês podem mexer, inclusive, com esse algoritmo. E como é que é feito esse rastreamento? Ele recomenda, então, que seja feito entre 11 e 14 semanas, a avaliação, então, do índice de pulsatilidade das artérias uterinas, associada à pressão arterial materna bilateral, então, nos 2 braços, associado a uma dosagem do fator de crescimento placentário. Eu não lembro quanto a vocês, mas eu não tive aula de fator de crescimento placentário na minha faculdade. Porém, eu estudei muito depois. E eu vou dizer para vocês, é um negócio fantástico o que essa placenta faz. Eu sou alucinada pela fisiologia placentária, porque não existe nada tão complexo feito uma placenta. Nada, nada, nada. Não existe órgão complexo feito uma placenta. Um órgão que é criado por 9 meses para nutrir, modificar um sistema materno em detrimento e única e exclusivamente para o feto, gente, é a coisa mais surreal e incrível do mundo. Então, o rastreamento da pré-eclâmpsia, eu fico empolgada quando eu falo da placenta. Então, o rastreamento da pré-eclâmpsia, ele é feito. A mulher deve fazer essa ecografia, que para muitos já vou dizer para você, isso aqui já é o top. Você já é a cereja dos profissionais que praticam obstetrícia nesse país, se você sabe isso daqui. Porque a grande maioria não sabe nem para que está pedindo a morfológica, ainda acha que a morfológica serve somente para a translucência nucal. Isso não é em detrimento deles, não é. Nós aprendemos assim na faculdade, a gente tem que continuar se atualizando. Então, a gente hoje sabe que deve ser feita uma ecografia morfológica do primeiro trimestre, associada à Doppler velocimetria, para fazer avaliação do índice de pulsatilidade das artérias uterinas dos 2 lados, bilateralmente, obviamente, associado à medida de pressão arterial bilateral também, e à medida do fator de crescimento placentário.
E o tratamento? Então, Bruna, eu vi, dei o diagnóstico, eu fiz a minha ecografia morfológica, essa paciente tem um risco aumentado e ela desenvolveu pré-eclâmpsia. Eu não fiz nada, porque às vezes eu nem pedi o exame, mas se eu pedi, eu não sabia o que eu fazia na época, então a paciente desenvolve pré-eclâmpsia. O tratamento em todos os lugares diz, interromper a gestação é o único tratamento para pré-eclâmpsia. E é verdade, porque na hora que a pré-eclâmpsia se manifesta, minha gente, o negócio já desandou completamente, completamente. A gente consegue adiar um desfecho que não é favorável. Mas na hora que nós temos a manifestação da pré-eclâmpsia, as coisas já se modificaram. A gente tem uma conduta expectante ou do parto, depende da idade gestacional, é a termo, é pré-termo, tem restrição de crescimento, como está a vitalidade fetal. Só isso dava uma aula inteira para a gente falar sobre aqui. O uso do sulfato de magnésio como prevenção, como proteção, perdão, do sistema nervoso central para proteger o cérebro, porque o magnésio tem esse fator de proteção, o cérebro materno da crise convulsiva. Então, a gente entra com sulfato de magnésio para isso. Essa paciente deve ser internada e o uso de drogas vasoativas está indicado. E a gente pode usar hidralazina, drogas vasoativas como inibidores, bloqueadores da bomba de cálcio. Mas o fato é que todos esses tratamentos, eles vão, de novo, adiar, porque não é, o nosso objetivo aqui não é tratar. Eu quero que vocês entendam o máximo possível que nós temos que evitar. Combater a pré-eclâmpsia não é fazer tratamento com sulfato de magnésio, é evitar que você utilize o sulfato de magnésio. E a aspirina? A aspirina que foi utilizada, ácido acetil salicílico, todo mundo fala. Esse é o trabalho do Dr. Nicolaides também. Ele é o grande nome nessa história toda. E o que o Dr. Nicolaides fala é: a aspirina, ela adia, o desenvolvimento da pré-eclâmpsia. Então, a gente pode ver no gráfico que tem aqui do lado, que a gente, na verdade, ao utilizar a aspirina, vocês conseguem ver a primeira coluna, a primeira linhazinha, a primeira curva, a gente adia ao aparecimento da pré-eclâmpsia com o uso da aspirina. É um super tratamento? Não, eu adio. Se a gente for pensar que a gente tem de 28 semanas e passa para 36, nossa, é maravilhoso. Mas como esse neném se desenvolve entre 28 e 36 semanas? Como essa mãe se desenvolve entre 28? E quais são as condições que esse neném vai nascer com 36 semanas? E se essa pré-eclâmpsia acontece com 24? Por que eu estou esperando uma manifestação clínica para que isso aconteça? Não tem o menor sentido nós esperarmos uma manifestação clínica. Nós, de novo, temos que olhar para a medicina com a lente da prevenção e não com a lente do tratamento. E aí agora vem o grande lance do AS. Entre 100 ou 150? Dr. Nicolaides também lançou um trabalho, também falou a respeito disso. Ele fez esse trabalho publicado em 2017, publicado no New England, e ele fala o seguinte: aspirina e placebo, aspirina versus placebo em pacientes com alto risco para pré-eclâmpsia, e a aspirina, ela de fato adia o aparecimento da pré-eclâmpsia. Só que esse trabalho foi feito com a dose de 150 miligramas e nós ainda não temos, existem estudos clínicos em andamento, mas nós ainda não temos estudos que comparam 100, só um pouquinho, que comparem 100 a 150 miligramas. Se eu não tenho estudo comparativo, eu não posso afirmar que 150 é melhor do que 100. Porque eu não sei se vocês se lembram, mas a aspirina, ela é um inibidor do tromboxano A2. Então, ela tem efeitos anti-inflamatórios. Então, será que aumentar a dose, mesmo em 50 miligramas, eu ainda tenho o adiamento do aparecimento da pré-eclâmpsia, mas será que isso é positivo? Eu não tenho esse estudo. Então, para quem pratica os 100 ou os 150 miligramas, nós ainda não temos esse estudo comparativo entre 100 e 150 miligramas, estudos clínicos, que comparem entre os dois. E se o estudo de 100 tem o mesmo efeito de 150, eu sempre penso, por que a gente está passando para dose maior e não para dose menor? Fica essa pergunta para vocês que trabalham com isso. Então, esse é o estudo do Dr. Nicolaides. As pacientes usaram 150 miligramas de AS, 1.776 mulheres, e eles perceberam, então, que como o desfecho primário, as mulheres que utilizaram aspirina, elas tiveram 13 pacientes, num N de 798, contra as pacientes, ao contrário das pacientes do grupo placebo, que tiveram 822 pacientes, e 35 pacientes desenvolveram pré-eclâmpsia. Então, de fato, a gente tem uma prevenção do aparecimento precoce da pré-eclâmpsia, mas não é inibidor do aparecimento da pré-eclâmpsia. Talvez ele reduza as formas mais graves de pré-eclâmpsia. Eu não estou diminuindo a função do AS. Eu quero que a gente tente utilizar menos o AS e mais conhecimento em fisiologia e mais conhecimento em bioquímica, porque é aí que está o grande lance
do seu comportamento, da sua atitude, da sua prescrição dentro do seu consultório em obstetrícia. E aí eu vou começar a falar umas coisas para vocês que a gente não fala na residência médica. Na minha aula, na minha residência médica, eu nunca tive uma aula sobre implantação. E há mais ou menos 5 anos atrás, 5 anos atrás, eu me deparei com um médico chamado Gilmore. Vamos falar dele daqui a pouco de novo. Dr. Gilmore era um médico de Yale, agora ele está na Wayne University. E quando ele estava em Yale, ele foi um dos maiores pesquisadores em imunologia reprodutiva. Eu não sei quanto a vocês, eu não tive imunologia reprodutiva. E o meu ABAS, eu lembro que na época da faculdade era um livro bem pequenininho. Hoje, o que a gente sabe de imunologia é completamente diferente do que eu tinha aprendido na faculdade. E a gente não discute isso. A implantação embrionária é um evento extremamente complexo. Ela envolve questões hormonais, ela envolve receptividade endometrial, ela envolve a capacidade que o endométrio tem de nutrir as células trofoblásticas, os trofoblastos, durante o processo de implantação. Ela depende de uma série de informações quimiotáticas para que isso aconteça, e ela depende de uma série de informações imunológicas para que isso aconteça. O sistema imunológico materno tem que estar recrutado, ativo, adaptado. Eles estão absolutamente orientados para dizer: isto aqui é uma gestação. E essa é uma informação extremamente complexa, é uma informação muito atual. A gente vai voltar a falar sobre o sistema imunológico de novo. E quando tudo isso acontece, para nutrir estas células que estão em desenvolvimento, uma das etapas é o desenvolvimento de vasos sanguíneos que levam à nutrição desse feto. E esse desenvolvimento e essa parte fetal, essa nutrição fetal, ela é importante dependente de vasos sanguíneos. Se eu passo essa informação para a produção de vasos sanguíneos de maneira errada, esses vasos sanguíneos não são adaptados e modificados da maneira correta. Logo, eu tenho um aumento da chance de alterações na capacidade desses vasos na adaptação para a gestação. Entenderam, então, que a questão vascular ela é consequência de uma informação que veio muito antes? Para um vaso se modificar, aquele sistema imunológico e hormonal já tem que ter trabalhado para dar informações para que o corpo materno seja complacente para que isso aconteça, que o sistema imunológico recrute as células adequadas para que isso aconteça e para que os hormônios mandem o sistema imunológico funcionar de maneira adequada. É um processo extremamente complexo. Quem me acompanha no Instagram já sabe, porque eu falo que a gestação e o sistema imunológico é o evento imunológico mais complexo da existência humana. E o que a gente sabe hoje de imunologia não existe, não tem. Há 10 anos atrás não se falava sobre isso. Dr. Gilmore é o presidente, eu falei para vocês que eu ia falar para vocês deles daqui a pouco, né? Dr. Gilmore é o presidente da Sociedade Americana de Imunologia Reprodutiva, e em 2019, no congresso do ano passado, no congresso desse ano, perdão, em junho desse ano, em Grand Rapids, Michigan, existia uma mesa só sobre o sistema imunológico como causa da pré-eclâmpsia. E as discussões são as mais complexas possíveis, e se vocês depois quiserem procurar essas pessoas que estão aí, são fantásticos. As informações produzidas por essas pessoas é fantástica. E eu quero chamar a atenção porque a gente fala muita coisa assim, natural, as células NK, as células NK. E talvez a célula NK não seja tão ruim, talvez ela só não tenha sido recrutada de maneira correta. Talvez o problema não seja a existência da célula NK, mas a informação passada para a célula NK. E aí a gente vai falar sobre os aspectos imunológicos da gestação. Aqui em cima vocês estão vendo o blastocisto. E aqui embaixo a gente tinha, eu fiz a faculdade também, vou voltar, gente, não é que vocês pensam, a UNB é uma casa maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Mas esse é o tipo de informação que não tinha lá. Não tinha mesmo, e não tem em muitos lugares. E a gente tinha a noção, e eu repeti isso durante muitas vezes, inclusive para as minhas pacientes, não, porque o sistema imunológico da gestante, ele fica diminuído, por isso que a gestante tem mais doenças durante a gestação, porque o sistema imunológico fica diminuído e por isso que você fica mais suscetível a doenças. Ledo engano, na verdade é exatamente o contrário. Seu sistema imunológico está tão direcionado, ele está tão orientado, ele está tão modificado, adaptado, recrutado para a gestação, que uma coisa diferente não estava sendo esperada para ele. Ai, que susto! É meu marido, gente, que chegou para me trazer água, porque eu estou falando muito. E o sistema imunológico ele está tão diferenciado que ele recebe essa informação e esse vírus que está confundindo a ideia dele, porque ele está totalmente focado
para o comportamento entre o corpo materno e a receptividade desse material genético, células fetais, tudo do feto, a informação imunológica. E então, a gente tinha uma ideia anterior de que o sistema imunológico estava diminuído, e agora a gente tem uma ideia de que a gente sabe, não é nenhuma ideia, já sabemos que o sistema imunológico nunca esteve tão recrutado na área de implantação do blastocisto. E essa informação ela é crucial porque esse sistema imunológico ele vai traduzir uma série de informações que são fundamentais para o sucesso da modificação desses vasos sanguíneos. E o Dr. Gilmore fala, o sucesso da gestação depende do balanço coordenado entre a invasão trofoblástica e a receptividade da decídua. Olha que interessante, o sucesso da gestação, pré-eclâmpsia, restrição de crescimento uterino, oligoâmnio, parto prematuro, o sucesso da gestação depende deste balanço entre a invasão trofoblástica e a receptividade da decídua. Eu preciso que os dois conversem. Eu preciso que na hora que o óvulo esteja lá em cima, ele esteja conversando com o que está com o corpo materno e diga para o corpo materno, estou chegando. E isso acontece através de uma série de informações. E esse talvez seja o principal papel da gonadotrofina coriônica. A gonadotrofina coriônica não existe para dizer para o ovário, para a manutenção da progesterona. Não. A gonadotrofina coriônica ela existe porque a primeira coisa que ela faz é recrutamento de células imunológicas para a decídua, para a implantação do blastocisto. Então, é fantástico esse trabalho com gonadotrofina coriônica também. Então, tudo isso vai acontecer para que, ao final, eu tenha o desenvolvimento gestacional adequado, a invasão endotelial adequada, a oxigenação placentária adequada e a troca entre os tecidos maternos de maneira adequada. Quando isso acontece, sucesso na gestação. Quando isto não acontece, as artérias espiraladas que estão aqui no cantinho, as artérias espiraladas, elas não ficam complacentes, elas criam resistência, o fluxo sanguíneo, ele se modifica, essa placenta, ela sofre restrição de nutrição e reduz o aporte sanguíneo dela. Com isso, ela sofre alterações que são responsáveis pela pré-eclâmpsia, pela restrição de crescimento, pela eclâmpsia. E essas informações geram uma série de informações inflamatórias que podem combinar com coagulação vascular interdisseminada, com eclâmpsia, com síndrome HELP. Entendam que tudo isso a gente está vendo grande, porque a gente está vendo a manifestação clínica, mas ela acontece muito antes, quando o blastocisto ainda está caminhando na trompa antes de se implantar. Então, é importante que a gente comece a pensar que a gente tem que atuar durante o primeiro segundo que essa mulher falar que ela quer engravidar e durante o primeiro momento em que a gente encontrar essa mulher no pré-natal. Porque nós temos duas ondas de invasão trofoblástica. A gente tem a possibilidade, por isso que a gente, na verdade, usa a aspirina. Eu vou me prolongar, se eu estiver me estendendo, gente, já são 9h30. Essa questão da invasão trofoblástica, por que a gente deve usar aspirina antes de 16 semanas? Eu não sei se vocês sabem, a gente tem uma segunda onda de invasão trofoblástica, acontece às 20. Por isso que a aspirina ela vai atrasar, porque a gente consegue, pelo menos, tentar que a segunda onda de invasão trofoblástica seja melhor do que a primeira, que foi a do primeiro trimestre, mas os trabalhos mostram, por exemplo, que usar aspirina após 20 semanas não muda o prognóstico da pré-eclâmpsia, tá? Então, a aspirina ela deve ser introduzida até 16 semanas. Então, a paciente fez a morfológica, fez o Doppler com 12 semanas, ela já teve alterações das artérias uterinas e ela deve fazer imediatamente a utilização do ácido acetilsalicílico do AS. E o que a gente vai falar a respeito? O que é tão diferente? Por que isso é tão complexo? Porque a placenta não está sozinha. A placenta não é um órgão inerte. A placenta é um órgão ativo, produtora. E ela produz esteroides, ela produz cortisol, ela produz hormônios que são fundamentais para o desenvolvimento e para a informação imunológica que está acontecendo. Esse é um trabalho de uma revista chamada Placenta, uma revista muito legal que fala só sobre placenta. E eles falam que as alterações de hormônios esteroidais, da esteroidogênese, associadas às alterações da aromatase, que é uma enzima que eu vou falar daqui a pouco, elas estão relacionadas à pré-eclâmpsia. E tem vários trabalhos que vão mostrar isso também. Porque os estrogênios, estrogênio não é só estrogênio, é estradiol, estriol, estrona, os metabólitos em consequência disso, eles têm um papel importante no desenvolvimento placentário e têm um papel importante na informação
principalmente do sistema de coagulação vascular interdisseminada. Então, para vocês terem uma ideia, não vou entrar, porque só isso daqui também é uma aula de 1 hora, eu sou louca por esteroidogênese. Só para vocês terem uma ideia dessa complexidade, as glândulas adrenais, que a gente conhece classicamente como produtoras de androgênios, as glândulas, a glândula adrenal materna e a adrenal fetal, elas produzem os seus hormônios. Mas olha o papel da placenta ali embaixo. Vocês acham que a placenta está inerte, que a placenta não está fazendo nada? A placenta produz aromatase. A placenta transforma a testosterona em estradiol. Existem algumas coisas que aumentam a ação da aromatase. Uma delas, obesidade. Então, se a gente começa a pensar e raciocinar desse jeito, a gente começa a ter um entendimento da fisiopatologia e a gente consegue fazer prevenção muito antes que esses fenômenos aconteçam. E não só isso. Se a gente tem que uma paciente, se eu tenho uma paciente que tem alterações, variantes genéticas que interferem nessa produção hormonal, por exemplo, essa paciente pode até ter um funcionamento muito bom. Mas vocês conseguem ver aqui nesse bloquinho verde, aqui nesse quadrinho verde aqui do lado, que está escrito aromatase, HSD, que é hidroxiesteroide desidrogenase, 17B1, 17B2. Vocês estão vendo escrito CONT, por exemplo? Catecolaminotransferase é uma enzima que tem várias funções, mas uma das funções é catabolizar e metabolizar o estrogênio em excesso. E quando ela faz isso, ela produz estrogênios, que são metabólitos bons e metabólitos ruins. Se eu tenho uma variante genética e essa catecolaminotransferase ela não consegue mais, a gente tem uma redução da atividade dessa enzima, a paciente, só por ser portadora de uma variante genética, metileno tetradufolato também faz isso, mas é que eu queria chamar CONT, porque todo mundo fala da metileno tetra. Se a paciente tem uma variante genética na CONT, por exemplo, ela tem um fator de risco para a pré-eclâmpsia. Só que eu não posso fazer uma avaliação só da CONT, porque geralmente ela tem CONT, ela tem hiperestrogenismo, ela tem predominância estrogênica nos exames laboratoriais, ela tem geralmente já resistência à insulina, ela tem uma ativação da aromatase aumentada. Vocês entenderam como as coisas são em consequência? E é isso que eu quero que vocês entendam. Eu não quero que vocês vejam a pré-eclâmpsia, não, eu vou prevenir a pré-eclâmpsia fazendo isso. Não, a gente vai prevenir a pré-eclâmpsia entendendo o contexto. E o complexo que é a mulher que está na sua frente, a história que ela vai trazer para você. Isso é lindo demais. Então, a gente já tem vários trabalhos, esse é um trabalho da catecolaminotransferase, vários trabalhos mostrando variantes, a gente usava esse termo polimorfismo, mas nas últimas atualizações da Sociedade de Genética, a gente já utiliza o termo variantes genéticas, porque a gente fala de polimorfismo, parece que é uma mutação, as pessoas, enfim, poderiam não se sentir muito à vontade com isso, mas é só para informar vocês que essa questão, esse termo polimorfismo já é atualmente substituído pelo termo variante genética. E já existem trabalhos, então, relacionando, por exemplo, as variantes genéticas ao aparecimento de pré-eclâmpsia. E nesse caso, inclusive, é uma função fetal. Como é que a gente faz trabalho fazendo assim? É tão complexo, né? A gente fazer uma avaliação populacional, como é que a gente faz? Eu sempre pondero sobre isso. E a gente não vai conseguir saber muitas coisas a respeito de variantes genéticas fazendo investigação placentária fetal. Então, a gente tem que trabalhar muito com as questões maternas, e tem muita coisa materna dentro dos trabalhos científicos também. E ciclo circadiano. Quem está dormindo no horário certo, nós estamos aqui, são 9 horas e 30 minutos, nós estamos aqui numa live, olhando para essa tela azul, acordamos mais cedo, não fizemos atividade física ou fizemos, tivemos exposição solar ou não tivemos. A questão é, tive uma aula com o Dr. Cipolla, quem não conhece Cipolla Neto, esse homem está na USP, ele é maravilhoso, um dos maiores estudiosos de melatonina do mundo, e ele fala, estamos todos em hipomelatoninemia. Se nós não pensarmos dessa forma, a gente vai achar que está todo mundo dormindo bem, não estamos dormindo bem. E não adianta a gente fazer também critérios de polissonografia, conversar com o paciente. Você tem dormido, qual hora que você dorme, qual hora que você acorda, como é que você tem pesadelos, não tem, você sonha? As pessoas não têm mais controle do ciclo circadiano. E as alterações dos níveis de melatonina também estão relacionadas à pré-eclâmpsia. Então, será que utilizar a melatonina ajuda a pré-eclâmpsia? Pode ser que sim, depende da pessoa. E vitamina D. De novo, ciclo circadiano. Quando eu falo de melatonina com vitamina D, eu sempre digo, é você saber o que é o dia e o que é a noite. Vitamina D, teoricamente, você tem que ter exposição solar. É um hormônio esteroide, é um hormônio fantástico. Vitamina D, apesar desse nome, ele é um hormônio esteroide. E ele tem funções, é um dedímero, tem funções com vitamina A, tem funções de transcrição genética, aplicação celular. E essa vitamina D, ela é importante para a pré-eclâmpsia. Eu preciso dizer para o corpo, isto é dia e isto é noite.
Quando nós temos alterações do status de vitamina D, nós temos, então, um aumento e um risco para a incidência de pré-eclâmpsia. Esse trabalho também é muito, muito legal. E disruptores endócrinos. Vocês conhecem disruptores endócrinos? Já ouviram falar em bisfenol A, já ouviram falar em pesticidas, em organofosforados. O perfume que a gente utiliza em creme de marca que a gente passa no corpo e fica com cheirinho de baunilha e todo mundo utiliza. Esse caso especificamente, eu trouxe esse trabalho porque disruptores endócrinos atrapalham, inclusive, a função das enzimas da hidroxisteroide desidrogenase. Eu falei para vocês aqui, olha aqui tô botando tudo, hein? Eu falei para vocês, deem uma olhada aqui na esteroidogênese. Deem uma olhada na esteroidogênese, que a gente vai ver nesse quadrinho aqui do lado, a hidroxisteroide, tá vendo? Fica aromatase, hidroxisteroide 17B1 e 17B2. Já existem trabalhos que mostram que disruptores endócrinos alteram a ação enzimática, para mais ou para menos. Então, eu posso, por exemplo, ter uma ação aumentada de uma determinada enzima por ação de disruptor endócrino. Não necessariamente que isso seja uma questão metabólica intrínseca da paciente. Ela é intrínseca porque, obviamente, é do seu metabolismo, mas é uma fonte exógena de disruptor. Então, eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque todos nós estamos expostos a disruptores endócrinos 24 horas por dia, e mulheres estão expostas a disruptores endócrinos muito mais, porque existe um trabalho americano que mostra que a mulher tem 273 produtos químicos ao sair de casa num dia útil dos Estados Unidos, entre maquiagem, perfume, desodorante, creme, enfim, o que você comeu, se você comeu orgânico, se você não comeu, se você usou pesticida, se você não usou. Então, esse é um trabalho. Esse é um trabalho publicado na Nature, é um trabalho da doutora Dana Dolinoy, também é uma pessoa fantástica, é um trabalho de Michigan, uma das maiores estudiosas de disruptores endócrinos, se vocês tiverem interesse, e esse trabalho foi publicado em abril de 2019. Gosto muito desse trabalho. E microbiota. Microbiota tem tudo a ver. Microbiota regula. Existe a microbiota do endométrio, existe a microbiota vaginal, existe a microbiota do corpo materno, a microbiota fetal. A gente achava que o líquido amniótico era um ambiente estéril. O líquido amniótico é cheio de informações. Hoje a gente já consegue fazer, em análise de transcriptomas e de proteomas, avaliação de presença dessa microbiota que existe, essa informação. Então, eu não posso simplificar uma informação diante de tantas outras informações complexas como sistema imunológico, avaliação de esteroidogênese, produção placentária, disruptor endócrino, vitamina D, melatonina, microbioma, porque está tudo interligado. Esse trabalho, eu lembro que eu falei Dr. Gilmore, olha quem está ali de novo. Dr. Gilmore, se vocês quiserem, leiam sobre esse homem, porque esse cara é muito sinistro. E tudo isso pode combinar com doenças. Ah, Bruna, mas então eu tenho uma paciente, está tudo equilibrado com ela, está tudo ótimo. Eu não falei para vocês que a implantação do trofoblasto dependia da receptividade do endométrio? Uma doença extremamente comum, que tem comum, mas não normal, deixa eu voltar de novo para o mesmo conceito, é a endometriose. Eu não posso querer que o endométrio de uma paciente com endometriose se comporte da mesma forma que o endométrio de uma paciente sem endometriose. Este endométrio tem que ser recrutado, ele tem que ser trabalhado, ele tem que diminuir o nível de inflamação, ele tem que liberar os nutrientes adequados para a nutrição trofoblástica. A paciente com endometriose, ela não tem a mesma capacidade. Esse é um trabalho muito bonito também, e que ele fala que a endometriose anterior, ela é um fator de risco independente e significativo para a ocorrência de de hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia. Porque a gente sabe que o ambiente endometrial é importante. E o que determina o ambiente endometrial? Inflamação, microbioma, esteroidogênese, vitamina D, vitamina A. Está tudo interligado. A hora que a gente começar a entender e conversar sobre pré-eclâmpsia, a hora que vocês começarem a caminhar comigo nesse sentido, cara, que delícia que é trabalhar no consultório. Que a gente começa a olhar para a pessoa e você começa a botar vias bioquímicas na sua cabeça, tá, e você consegue entender o que está acontecendo no consultório. E olha como é interessante, eu falei para vocês no começo, em 2004, a chance de ter pré-eclâmpsia era 7 vezes maior do que em 1984. 1983. E olha que isso, causas de morte, segundo o CDC, segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2000. Doenças isquêmicas do coração, infarto, alterações respiratórias, doenças obstrutivas crônicas pulmonares, alterações de diarreia, tuberculose, HIV, alterações de pré-termo, traqueia, câncer de traqueia, de brônquio e alterações relacionadas à road, à estrada, né? Acidentes automobilísticos. Isso em 2000. Olha 2016. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou vendo uma diferença enorme no que está acontecendo. 2000
2016. Nós temos alterações, doença isquêmica continua lá. Infarto agudo do miocárdio não era comum, não era normal, não era parecida, era raro, era um evento raro. Da mesma forma em que Alzheimer era um evento raro. A gente hoje já não tem o conceito de que Alzheimer é diabetes tipo 3. Alzheimer é uma inflamação do sistema nervoso central que culmina com essas alterações de memória. Alzheimer não estava em 2000. Olha onde está Alzheimer aqui agora. Diabetes não estava em 2000. Olha onde está a diabetes agora. Eu quero mostrar para vocês que nós estamos vivendo um momento de modificação gigante da medicina que nós praticamos. E que se a gente não começar a olhar para isso com muito detalhe, nós estamos praticando a medicina do século passado para doentes deste século. Em 2019, se você não pratica a medicina de 2019, você está defasado em relação ao que você está praticando no seu consultório. Existem trabalhos já que mostram que existe relação entre a pré-eclâmpsia e a obesidade. A obesidade, ela aumenta todas as incidências de câncer. Ela aumenta a incidência de todos os tipos de câncer. Ela está relacionada à inflamação, ela está relacionada à resistência à insulina. A resistência à insulina está relacionada à aromatase. A aromatase altera a produção de estrogênio. A paciente é mais sedentária. A paciente que tem obesidade tem a apneia do sono. Quem tem a apneia do sono tem mais pré-eclâmpsia. Então, existe uma série de questões que são relacionadas a isso. Além disso, existe um aumento da obesidade, obviamente, isso é muito clássico, entre 20 e 74 anos das mulheres, que aconteceu nos Estados Unidos. Então, existe uma questão relacionada à extrema obesidade. Esse quadro, ele é gravíssimo, porque ele mostra o tamanho do que nós estamos vivendo neste momento. Nós temos 40% de mulheres com obesidade, e nós estamos, nesse momento, chegando a quase 80% das pacientes acima do peso ou com obesidade. Nós estamos chegando a níveis em que vão ser, a exceção realmente vai ser a paciente que está com um peso adequado. E essa é a realidade brasileira. Os brasileiros atingem o maior índice de obesidade nos últimos 13 anos. A hipertensão afeta 1 em cada 4 brasileiros adultos. 30 milhões de bebês nascem prematuros todos os anos, segundo a Organização Mundial de Saúde. E as recomendações da FEBRASO de 2017, ela fala, não existem informações precisas sobre a incidência de pré-eclâmpsia em todo o mundo. Estima-se que ocorra de 3 a 5% das gestações, especificamente no Brasil, que, sinceramente, se a gente está confiando em dados brasileiros, a gente está realmente defasado. E um estudo brasileiro registra que em áreas mais desenvolvidas existem alterações de prevalência, mas existe uma relação de correspondência com morte materna de até 22%. Então, a gente está falando de um quadro que continua grave nos Estados Unidos, na África, na América Latina e continua grave no Brasil. E essa é a forma que a gente tem que começar a ver os pacientes. Essa é a forma que eu aprendi em 2014 e modifiquei completamente a forma que eu colho a história clínica, que eu avalio um paciente, que eu peço os exames e que eu vejo a questão e a história clínica da pessoa que está lá comigo. A gente chega e eu preciso entender, a mulher chega no meu consultório, eu preciso entender a história dela, eu preciso entender os antecedentes dela, como ela dorme, como ela relaxa, se ela faz atividade física, como ela se nutre, nível de estresse, as relações interpessoais, qual é o tipo de trabalho que essa mulher exerce, como ela se alimenta, o que passou no passado. Ela morava em uma área, por exemplo, ela trabalhava em zona rural. Aqui em Brasília é comum, a gente tem zonas rurais que são perto. E o que a gente vai ter, na verdade, que são essas folhas dessa árvore, segundo o Instituto de Medicina Funcional, essa é a árvore da medicina funcional. Quem fez os cursos de medicina do Instituto já sabe, é um clássico da nossa especialização. O que nós vemos, na verdade, são sinais e sintomas de coisas que acontecem muito antes. E é assim que a gente tem que começar a ver as questões relacionadas à pré-eclâmpsia. Eu falei para vocês que eu ia falar de David Barker. David Barker é um epidemiologista inglês e é o pai das informações desse conceito de Doorhead. Doorhead é o conceito que a gente utiliza hoje para dizer essa vida intrauterina é o momento mais importante, é o que cria as informações, o imprint metabólico. E esse conceito de Doorhead é fundamental. David Barker começou com esse conceito em 1990 em Southampton, na Inglaterra, e ele tem uma frase que eu acho fantástica. Eu não vou poder falar só de Doorhead hoje, que Doorhead também é outra aula, foi a aula, inclusive, que eu dei em Goiânia na semana passada, na abertura do simpósio de Doorhead aqui no Brasil. O propósito de uma gestação é alcançar o seu papel fundamental de um parto bem-sucedido e não complicado, em conjunto com o ambiente intrauterino adequado para o desenvolvimento do feto. Essa é a nossa obrigação. Oferecer um pré-natal qualificado, adequado, direcionado, personalizado,
E esse é o propósito que a gente tem que ter todos os dias quando a gente atende uma mulher e uma gestante no consultório. O parto bem-sucedido e não complicado, e um ambiente intrauterino adequado para o desenvolvimento do feto. Eu acho essa informação mais preciosa, porque a gente tem que ter consciência, nós temos que assumir responsabilidade pelo que a gente fala. Se você está pedindo só sorologia, você sabe que citomegalovírus, já existem várias sociedades, a sociedade americana, inclusive, diz que não é mais para pedir citologia de citomegalovírus, porque a incidência é tão baixa que não justifica o pedido do exame. Se você não sabe dessas questões, é porque a gente está praticando a medicina do século passado, porque citomegalovírus não é mais frequente, não é mais prevalente. É dessa forma que a gente tem que olhar. E eu queria dizer uma coisa para vocês, porque dessa forma que a gente vai olhar para o pré-natal hoje, é exatamente porque eu recebi muitos pedidos aqui no meu... Eu peço pedidos todos os dias. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pronto, voltei. É difícil, né, a gente falar e raciocinar, menina, que difícil que foi. Foi muito complicado. É muito difícil a gente todos os dias tentar parar, ler, estudar, ler tudo que eu li. Isso que eu estou falando para vocês, eu tentei simplificar o máximo possível, mas eu queria que vocês tivessem a ideia da complexidade do evento, que é a pré-eclâmpsia. E durante muito tempo eu fiz isso sozinha. Eu trabalhava no consultório sozinha e eu não compartilhava essas informações. E aí eu tinha excelentes resultados, isso já tinha uma demanda muito grande do meu consultório. Eu não preciso, na verdade, de mais pacientes no meu consultório. Eu sei que é muito louco a gente falar isso, mas eu tenho uma relação já, o meu marketing boca a boca é maravilhoso, porque se você atende a paciente, você é bem sucedido naquilo que você faz, as pessoas vão lhe procurar novamente no consultório, elas vão encaminhar as amigas, ela vai encaminhar a irmã, ela vai encaminhar as outras pessoas. E você começa a ter o seu consultório cheio, você começa a ser referenciado, você tem bons resultados, os colegas falam com você. Até que eu criei o Instagram. E quando eu criei o Instagram, eu percebi que existia um monte de gente que estava desesperado por esse tipo de informação. E eu confesso a vocês que eu fiquei muito tímida no começo para falar a respeito disso. Eu falava, não é possível que só eu esteja falando a respeito disso. Mas o que eu sei hoje, depois de 1 ano e meio movimentando o Instagram, eu tenho 1 ano e meio de movimento de Instagram real mesmo, de falar sobre artigos científicos, de fazer stories, de tudo, é uma demanda enorme, gigante, por profissionais qualificados. Não pense em você que em 2019 a paciente não entra e não sabe do que eu estou falando para você. Existem pessoas hoje que não são médicas que sabem tudo. Sabe, inclusive, que existe o congresso, sabe o que é o Instituto de Medicina Funcional, que entra no site do Instituto, por exemplo, para fazer pesquisa, que procura informações. Tem pacientes que sabem ler inglês, então, assim, o conceito de que um artigo científico ele é inalcançável, ele não é mais inalcançável. Então, existe uma demanda enorme e gigante por profissionais capacitados. Não só porque existe uma demanda do que a gente tem que fazer, que é o certo, que é fazer a obstetrícia de prevenção, mas porque existe um mercado, existe um número de mulheres que está alucinado por profissionais qualificados. Eu não ia fazer lançamentos, eu não ia fazer cursos, eu não ia fazer nada disso, porque, na verdade, isso seria complicado, eu não conseguia nem avaliar o valor que a gente consegue colocar numa situação dessas. E há 2 meses atrás eu decidi que eu ia fazer essa modificação. Eu decidi que eu não posso mais ficar sozinha, eu não quero mais ficar sozinha. Se existem outros profissionais que falam, eu acho maravilhoso. Quanto mais gente falar a respeito desse assunto, melhor. E o que eu quero hoje é que vocês façam isso junto comigo. Eu não quero fazer mais isso sozinho. Eu preciso que vocês façam isso comigo. Eu sinto necessidade do compartilhamento, eu preciso necessidade de conversar sobre isso com outras pessoas. As minhas pacientes precisam de outras pessoas, eu não posso ser a única pessoa que fala a respeito disso, da forma com que eu falo a respeito disso. E eu queria que essa aula fosse um marco, e eu ponderei muito sobre esse marco, tá? Que eu quero fazer um curso com vocês. Quem está comigo hoje nessa aula, vocês são as primeiras pessoas, e vocês têm a primeiro tijolo, vocês estão comigo no meu primeiro tijolo, sabe aquela coisa meio é a pedra. Se vocês estão comigo aqui hoje, é hoje que a gente vai fazer um curso, tá? Esse curso ele vai ser lançado com aulas semanais. Eu tentei fazer isso da melhor forma possível. Eu passei por essa aula, você vê que eu falei sobre essa aula praticamente 1 hora e meia,
E eu nem falei sobre mecanismos de ação de nenhum dos dois, de nenhum hormônio. Não sei se vocês perceberam, eu não falei. Então, o que eu quero nesse curso é fazer um curso para vocês. Você atende gestante, se você tem condições, se você senta com mulheres gestantes na sua frente, você tem que fazer o que eu vou falar para você. Nós vamos passar durante esse curso vai ser semanal. Eu queria passar, eu formulei esse curso em 10 módulos, da forma com que eu julgo que foi a forma com que as coisas funcionam dentro da minha cabeça, tá? Então, a gente vai falar sobre fisiologia. Então, tem o módulo 1, que é o módulo de fisiologia. A gente vai falar sobre esteroidogênese. Tudo anotado, viu, gente? Porque eu anoto o mesmo caderninho que eu uso nas lives, se vocês já estão acostumados. A gente vai falar sobre esteroidogênese. Eu quero passar com vocês sobre fecundação, ovulação, como isso é feito. Hormônios placentários, a gente vai falar sobre um módulo que é só sobre ciclo circadiano, vitamina D e melatonina, mecanismos de ação, aonde interfere, sobre hormônios esteroides, sobre microbiota na gestação. Eu vou falar um módulo inteiro só sobre microbiota na gestação. Qual é a importância da microbiota? O que você tem que saber sobre microbiota? Falei de vitamina D, de imunologia, e vem sobre imunologia reprodutiva. Esse é a cereja do bolo. Imunologia reprodutiva, gente, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Esqueçam a obstetrícia do jeito que vocês faziam antes. Você vai amar resposta TH1, resposta TH2, macrófago M1, M2, resposta células natural killers, célula dendrítica, informações de toll-like receptors, toll-like receptors, o que é um HLA, o que é um KIR. Se você não sabe o que é um KIR, vem comigo aprender o que é isso. Programação fetal, que é muito mais do que passar metilfolato, pelo amor de Deus, né, minha gente? Programação fetal é um negócio extremamente complexo e metilfolato é um milésimo do que a gente vai falar sobre programação fetal. E eu queria fechar os 2 últimos módulos com 2 questões práticas. Eu queria mostrar para vocês como é que é a minha abordagem no consultório com o caso clínico e como é que a gente vai fazer, como é que eu faço pedido de exame, o que eu faço de interpretação. Preparem-se porque são aulas que são longas. Eu vou tentar resumir o máximo efetivamente, mas não se preocupem se as aulas durarem mais de 1 hora. Vocês aproveitem que se a gente está fazendo aula uma vez por semana, essa aula vai ser uma vez por semana, a gente vai entrar em janeiro, aproveitem as férias, enquanto vocês estiverem na praia para escutar sobre células dendríticas e receptividade endometrial ao blastocisto e metaloproteinases. Fantástico! E eu ponderei muito também sobre uma outra questão, mas a minha equipe, o pessoal do Instituto LED que está aqui comigo hoje, a gente falou muito sobre as minhas dúvidas em relação a lançar curso, tudo isso. E se você está aqui comigo hoje, você vai ter um bônus, que são 2 aulas ao vivo comigo. Se você fizer esse curso comigo, nós vamos separar 2 datas bônus, que não tem a ver com além dos 10 módulos, em que nós vamos fazer uma aula ao vivo, em que nós vamos fazer um bate-pronto. Você vai fazer uma questão de pergunta e resposta. Porque na hora que você começa a colocar tudo que eu estou te falando em prática, você fala, nossa, as dúvidas surgem. Não é uma linha reta. Medicina não é uma linha reta. Quando isso começar a acontecer, a gente vai fazer 2 aulas bônus para frente. Eu não consegui precificar, e vou ser franca com vocês. Toda vez que eu fui para o Instituto de Medicina Funcional nos Estados Unidos, a gente paga em dólar, a gente paga estadia. Na minha época, inclusive, eram todos presenciais. Eu fico fora de casa. O conhecimento que eu tenho hoje, as assinaturas de revista, tudo em dólar. E aí eu falei, cara, eu não vou nunca conseguir fazer isso. Então, o curso também, na verdade, nunca foi uma coisa que eu estava, não, vou fazer um curso porque eu vou visar, porque... De verdade, eu não tenho nem como dizer para vocês o que é importante dessa informação, porque mais importante do que isso, eu vou dizer para vocês, é o quanto essa informação vale para você no seu dia a dia do consultório. O quanto não saber o que eu vou falar para você pode valer para você. O quanto não saber o que eu vou te passar pode valer para você. E aí a gente pensa nessas questões e eu pondero a respeito dessas questões. E a gente se reuniu várias vezes para poder falar sobre isso, para poder falar, precificar. E eu vou dizer para vocês, de qualquer maneira, eu acho que o valor da informação ele é sempre muito complicado, né? Quanto vale uma informação? Quanto vale você entender o mecanismo de fisiologia de uma melatonina? Quanto vale você entender sobre vitamina D?
Porque o meu objetivo é que você saia desse curso, desses 10 módulos, sabendo o que eu faço no consultório. Eu quero que você converse comigo durante a minha aula prática, durante o nosso bônus, das nossas esse bate-pronto, pergunta e resposta, esses 2 bônus que são essa questão presencial ao vivo. Eu quero que você saia de lá, você conversando comigo, Bruna, eu botei a melatonina, Bruna, eu botei vitamina D, eu tive essa resposta, eu não tive. É exatamente isso que eu quero. Eu preciso que vocês estejam comigo. É uma necessidade que eu tenho. É real essa necessidade. E é para isso que eu estou lançando o curso. A gente tinha pensado num valor. E eu vou ser franca que a gente pensou no valor, eu já tinha falado que era pouco, mas enfim. E aí, o que a gente pensou foi o seguinte: para poder definir essas questões, eu preciso que vocês estejam comigo. Então, para vocês estarem comigo, a minha equipe está aí, não tá? Lucas está aí? Todo mundo está aí? Para vocês entrarem comigo, nós vamos fazer esse curso em 12 parcelas de R$ 194. Então, para esse curso, 10 módulos, 2 aulas presenciais ao vivo comigo, a gente vai fazer esse curso em 12 parcelas de R$ 194. O link, equipe, vocês já colocaram aí? Eu tenho que ver o chat, que eu não consigo ver. O link está aí. Se vocês entrarem neste link, você que assistiu essa aula comigo, eu não vou liberar isso agora. Se você está aqui comigo, eu preciso que você esteja comigo. Eu quero muito que você esteja comigo. E eu vou falar para você tudo que eu tenho desse conhecimento. Se nós fizermos isso, a gente vai ter 2 bônus depois. Vamos conversar ao vivo a respeito disso. As nossas aulas são 100% online, 100%. Você vai poder assistir durante as suas férias. Essa aula vai poder fica no Hotmart. Não sei se vocês já utilizaram o Hotmart. É uma plataforma de aulas online. Ela fica disponível e eu vou lançando os módulos semanalmente a partir do dia 28 de novembro. Então, a partir do dia 28 de novembro, você já vai ter o primeiro módulo. E esse primeiro módulo vai ser exatamente sobre esteroidogênese, porque eu preciso que você entenda a respeito de hidroxiesteroide desidrogenase, aromatase, vias esteroides, produção de estrogênio, produção de testosterona, produção de cortisol, principalmente, e sulfato de dihidroepiandrosterona. Se você fizer isso dia 28 de novembro, prepare-se para uma aula surreal que a gente vai falar sobre esteroidogênese. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu espero que vocês apreciem essa informação que eu vou dar para vocês. Ah, e tem uma coisa que a minha equipe já lançou aqui e já me chamou a atenção. Não tá afim, não gostou, teve a primeira aula de esteroidogênese e achou que não vale a pena, a gente já combinou que em 30 dias a gente vai devolver seu dinheiro, tá? Se achou que não valeu a pena a aula comigo, que o que eu tô passando para você não foi importante, a gente vai devolver o seu dinheiro em 30 dias. Então, se você faz essa aula, gosta, bem-vindo ao mundo que eu estou. Se você faz e não gosta, entre em contato com a minha equipe, eles estão à disposição. A minha equipe está aqui, inclusive, no chat. E se vocês... Aqui, ó, aqui embaixo. Eles estão aqui no chat. E eles vão dar todas as informações para vocês. Do que vocês tiverem dúvida, o link do curso já está aqui. Se você quer aprender comigo, é o primeiro curso, você vai ser parte de um momento fantástico que é entender o metabolismo e descomplicar a gestação. Espero que eu tenha ajudado vocês. Eu espero que eu tenha dado bastante informação para vocês. Nós já estamos aqui há 1h24. Eu entrei exatamente às 20h30. Eu vou dar uma olhada no meu telefone. E se vocês tiverem algumas perguntas, eu consigo responder ainda mais 10 minutinhos. Se vocês tiverem pergunta, eu vou esperar aqui. A minha equipe está no chat. Eu tenho que botar isso para cá mais um pouquinho. A minha equipe está no chat e eles vão responder todas as dúvidas que vocês quiserem do ponto de vista técnico, como faz, como entra, onde é que funciona a Hotmart. Hotmart é super seguro. Vocês já fizeram curso de nutrição? Já viram o curso de nutrição e fertilidade das meninas, da Débora, da Marina e da Betina? É fantástico, é super fácil. Você entra lá, coloca o seu cartão de crédito, está resolvido, é rápido, seguro e te dá a possibilidade de pegar esse curso e levar no seu telefone para onde você quiser. Você está dirigindo no trânsito, você vai me escutar falando a respeito dessas questões. Então, essa é a primeira vez, é o primeiro curso, 10 módulos, 2 bônus, que são 2 aulas ao vivo comigo. A gente vai fazer um bate-pronto de pergunta e resposta. E eu espero que vocês gostem dessas informações que eu vou passar para vocês, porque vai ser realmente um marco. Para mim, lançar curso, para mim, realmente vai ser um marco. Se vocês quiserem, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Opa!
Se vocês ainda tiverem aí, eu respondo perguntas ainda. Se não tiver pergunta, vocês estão precisando fazer o curso comigo. Eu estou voltando aqui porque eu não consegui ler nada, tá, do chat. Lu, o nome completo da morfológica, eu já vou responder para vocês. Eu estou voltando, tá, gente, no chat, enquanto vocês não fazem pergunta lá embaixo. Ecografia morfológica do primeiro trimestre com Doppler velocimetria, porque a gente faz a avaliação dos fluxos sanguíneos das artérias uterinas. Renata, eu leio essas coisas, é por isso que eu fico tão... Eu fico inflamada quando eu falo, não sei se vocês perceberam isso, eu falo mesmo inflamada, mas é de propósito, porque eu fico... A gente não pode mais, porque pré-eclâmpsia, a gente não faz, se a gente não está tomando a conduta correta, se a gente está ignorando a existência da pré-eclâmpsia, a gente realmente está... A pré-eclâmpsia tem morte materna, é real, é a principal causa. As pacientes estão morrendo de pré-eclâmpsia. Os filhos dessas mulheres estão morrendo de pré-eclâmpsia. É exatamente isso. A gente não pode mais tolerar esse tipo de coisa. Eu disse para vocês, é comum, mas não é normal. Ah, meu Deus. Eu acho que eu saí, tô aqui ainda, só um momentinho. Tô aqui ainda. Ai, que susto. Saí, voltei. Renata, as aulas são... Renata é ginecologista aqui em Brasília. Eu já fico animada, porque eu já sabia que a Renata estaria aqui. As aulas serão semanais, mas elas ficam gravadas na plataforma Hotmart e você tem acesso a elas. Bruna, eu não posso assistir essa semana. As aulas vão ser liberadas toda quinta-feira. Eu vou começar com a primeira aula no dia 28 de novembro, é uma aula sobre esteroidogênese, como eu falei para vocês. E aí você pode assistir. Bruna, eu não pude assistir porque nessa semana eu vou viajar. Ela está disponível na plataforma. Quando você voltar da viagem, ela estará à sua disposição. Só um momentinho, gente, só um pouquinho. Voltei. Deixa eu tomar um gole de água. Então, Ana, na verdade, tudo que envolve a pré-eclâmpsia envolve todo o resto, né? Vocês estão vendo que meu marido está vendo o Flamengo ali atrás, ó. Sou vascaína, gente. Que tristeza, né? Meu Deus do céu. Tudo que envolve a pré-eclâmpsia vai envolver todas as outras questões. Se você entende os mecanismos que levam à pré-eclâmpsia, você vai entender os mecanismos que levam à restrição do crescimento uterino, insuficiência placentária, e a gente vai falar a respeito de outras questões. A gente vai falar sobre hiperatividade de células NK, a gente vai falar sobre o sistema imunológico, mas eu não queria que vocês tivessem a noção específica de que a gente vai falar sobre imunologia do ponto de vista reprodutivo para a fertilidade. Mas as células NK, elas estão dentro do contexto, por exemplo, de células dendríticas, células NK, Toll-like receptors, KIR, HLA, macrófagos, resposta TH1, TH2, isso tudo vai fazer parte mesmo do curso. Faz parte do módulo que é a imunologia reprodutiva. E é um módulo gigante, viu? Tem um congresso, inclusive, que eu estou indo já em maio sobre imunologia reprodutiva e não vou deixar e não vou perder de jeito nenhum, que eu sou absolutamente louca por esse tema. Mais alguma pergunta, meus amores? A minha equipe acabou de botar de novo. Eu gosto de chamar de minha equipe, eu acho tão chique, né, gente? Eu já acabei de botar aqui, que a minha equipe já botou o link aqui de novo. Se vocês tiverem dúvida, eles estão à disposição. O Diego, o Lucas, perdão, eles estão à disposição para tirar qualquer dúvida do ponto de vista técnico. Do conteúdo, como eu falei para vocês, o que eu vou fazer, a gente vai falar sobre esteroidogênese, ovulação e fecundação, hormônios placentários, ciclo circadiano em gestação, microbiota na gestação, esteroides na gestação, imunologia reprodutiva, programação fetal e 2 casos clínicos, que a gente vai falar do ponto de vista de conduta clínica e um outro que são exames complementares no rastreamento e na pesquisa de pré-eclâmpsia. Eu vou falar
É um curso para médico, tá, Ana? Então, teoricamente, eu vou falar sobre doses, eu vou falar sobre... É um curso para médico, para nutricionista, para enfermeiras que trabalham com obstetrícia, para fisioterapeutas que têm interesse, porque eu tenho fisioterapeutas que entendem disso maravilhosamente bem também. Então, se o seu interesse é entender sobre fisiologia da gestação, entender os mecanismos que previnem a pré-eclâmpsia e, consequentemente, vão prevenir todas as outras complicações do seu consultório, com isso a gente vai falar de tratamento, eu vou falar de dose sim. Nesse, principalmente, a gente vai falar nos 2 últimos módulos, o módulo 9 e o módulo 10, porque eu preciso que vocês tenham um entendimento, porque eu não posso falar para vocês simplesmente sobre tratamento se vocês não têm um entendimento do que está acontecendo, por exemplo, na prescrição de melatonina. Por que você vai passar melatonina? Eu não gosto de adiantar. Eu sou meio professorona nesse sentido, sabia? Eu gosto que vocês entendam que é importante entender a fisiologia, entender... uma médica, eu tenho pessoas que serão recrutadas, eu estou tão feliz, Ana, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Falarei de tratamento de doses para você, pode deixar. E se nós não falarmos de tratamento de dose, gente, a gente tem, durante esse sistema e durante o curso, a gente, além das aulas, desses 2 bônus, que são as aulas, na verdade, são 12 módulos, né, 10 teóricos e 2 módulos em que a gente vai ficar ao vivo conversando sobre isso, eu vou falar sobre doses também. Então, a gente vai falar sobre isso o tempo inteiro e eu estou à disposição. Eu não quero, e eu falei desde a condição para eu fazer esse curso, inclusive, não existe, eu não vou esconder informação nenhuma, tá? Eu vou falar para vocês exatamente aquilo que eu faço no consultório, o que, teoricamente, não era para ser difícil para ninguém, é só a forma com que a gente está abordando, como a gente está abordando e por que a gente está abordando dessa forma. O que eu quero dizer do Dolehead, exemplos de suplementação? Sim. Teremos, Natália. Darei exemplos de suplementação, principalmente na parte de programação fetal e na parte nos 2 últimos módulos também, que é a parte clínica, porque eu quero que vocês entendam por que a gente vai utilizar alguns antioxidantes e por que você vai utilizar algumas vitaminas, alguns minerais e por que é importante a gente utilizar magnésio antes da gestação. Por que a gente vai falar sobre isso? Nutri, com certeza, pelo amor de Deus, com certeza. Nutri também vai entrar. Nutricionistas... Eu tenho, no curso de nutrição e fertilidade da Betina, da Marina e da Débora, eu falei, o nível de informação de nutricionistas hoje é surreal. Não existe essa questão, não. É o que eu digo assim, um médico bem treinado, uma nutricionista bem treinada, gente, pelo amor de Deus, é cuidar de gente. As pessoas, nós somos responsáveis pela vida das pessoas e pela saúde das pessoas. O que eu ia falar sobre Dolehead existem muitas questões hoje saindo a respeito de Dolehead. Informações, por exemplo, o primeiro trabalho que o Dr. David Barker fez, foi em 1990, foi quando ele fez a primeira publicação, ele fala sobre, um trabalho que fala sobre a incidência de infarto agudo do miocárdio e o peso ao nascer. Ele vê que as crianças que nasceram pequenas ao nascer, eles tinham um aumento da incidência de infarto agudo do miocárdio. E essa questão é relacionada, esses nenéns, eles têm restrições de crescimento, eles têm uma quantidade de células diminuída por adaptações metabólicas dessas condições intraparto, e esses são os estudos de Dolehead que surgiram depois. Então, existem, inclusive, profissionais que praticam Dolehead, que falam sobre essa teoria desenvolvimentista da saúde da doença, e que às vezes nem, na verdade, tem esse conceito. Enquanto eu estava em Goiânia ano passado, existe um grupo grande, o Brasil é o 5º país que mais publica trabalhos nesse assunto, e ele fala a respeito disso. Eles falaram a respeito disso. A gente, na verdade, talvez as pessoas nem conheçam, nem saibam que elas fazem parte de um grupo tão grande, que é esse grupo que estuda essas teorias, porque não conhecem essas teorias, porque é uma teoria de 1990. Eu entrei na minha universidade em 1997, me saí em 2003. Então, daí a gente tira a informação, como ela é nova, né? Ela é muito... É tudo muito novo, gente. A medicina, ela funciona muito rápido, muito, muito rápido. O nível de informação que nós temos hoje é surreal. O trabalho é publicado agora e muda um conceito. A gente tem que estar antenado nisso. Eu vou tentar falar sobre o máximo possível exatamente desses trabalhos para vocês. Eu vou falar do Dr. Gilmore, vou falar de Ashley Moffat. Eu vou falar para vocês da Ashley. A Ashley é uma médica, não, ela também é uma pesquisadora em Cambridge. E essa pesquisadora em Cambridge, ela pesquisa, é a maior publicadora. Os trabalhos dela são considerados os trabalhos mais importantes dentro de imunologia reprodutiva. E ela tem um trabalho que eu vou falar para vocês no curso, eu vou mostrar esse trabalho para vocês no curso, que ela fala o seguinte: o conceito de pré-eclâmpsia tem que ser quebrado. Enquanto você acredita que pré-eclâmpsia é uma doença, você não vai conseguir atingir o seu resultado. E eu acho isso fantástico, porque é da mesma forma que eu penso.
eu vejo ela e é exatamente as teorias que eu consigo, que a gente tem que estudar. A gente vê a pré-eclâmpsia como uma doença, a gente está esquecendo o espectro. É um monte de coisa acontecendo. A pré-eclâmpsia é uma manifestação de um espectro de alterações que aconteceram do ponto de vista metabólico muito antes, como eu disse para vocês, que é quando o óvulo e o espermatozoide se encontram. Meus amores, eu posso sair. Eu vou deixar vocês com a minha equipe. Eu vi que vocês não têm mais, agora as perguntas são muito mais do ponto de vista técnicos. Vou dar um descanso, já estamos aqui há 1h30. Bem-vindos a todos vocês que estão neste curso comigo. Eu vou abraçar vocês, vocês são meus filhos, vocês são, enfim, eu vou abraçar todos vocês imensamente neste momento. Sintam-se abraçados e beijados. E eu espero que vocês aproveitem esse curso muito, 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 porque eu estou enlouquecida para começar o nosso módulo no dia 28 de novembro com esteroidogênese. Um beijo gigante para vocês. Muito, muito, muito obrigada pela companhia. E a gente vai se ver no dia 28 de novembro de novo, no primeiro módulo deste curso, Descomplicando a Gestação, a partir do dia 28 de novembro. Um beijo grande para vocês.